A boa notícia mesmo, Zé, não é o salário que foi anunciado de aumento, mais de 40% de reajuste para os salários dos diretores da Petrobras, é o que está sendo avaliado aí, Luziano. Eu fiquei impressionado com esses salários, Luziano. Essa realmente é uma boa notícia, principalmente para quem está sendo contemplado com uma diretoria na Petrobras. 43,88%. Você sabe quanto é que vai subir o salário do presidente João Paulo Prats, Luziano? Sim. R$165 mil por mês, meu filho. Isso sem qualquer... não está se falando aqui, Luziano, ainda daqueles dinheiros que vêm por fora, não, de gratificações, daqueles penduricalhos, não. Isso aqui é só o salário, viu? É um bom salário, né, Beto Almeida? Outro assunto que interessa muita gente aqui no Ceará, a pauta vem de Brasília. Os profissionais da enfermagem estão na expectativa sobre a decisão do governo federal de avançar para a concessão, para a implantação do piso salarial da categoria. Uma luta, Beto Almeida, que vem de muito tempo. Em 2022, o então presidente Jair Bolsonaro sancionou a lei garantindo a instituição do piso da enfermagem. As entidades da área de saúde recorreram ao Supremo Tribunal Federal. O STF suspendeu a medida, o piso salarial, até o momento que o Congresso Nacional e o governo federal encontrassem uma solução para o pagamento desse piso salarial, e até agora os enfermeiros, os profissionais da enfermagem estão aí esperando. Vem aí, Beto Almeida, de forma mais definitiva a implantação do piso salarial dos enfermeiros? Vem sim, Luziano. Vem pelo seguinte, olha, os enfermeiros, eles estão muito articulados em movimentos nacionais em todos os estados. Então, para onde o presidente Lula tem ido, ele tem encontrado sempre uma atuação muito forte dos profissionais de enfermagem. Essa semana mesmo, quarta-feira, em Pernambuco, ele enfrentou uma manifestação lá, na presença lá, quando ele esteve em Pernambuco, dos profissionais de enfermagem, cobrando uma saída sobre isso. E foi lá exatamente que o presidente Lula já manifestou, que vai resolver essa questão toda, e agora tem um prazo. E isso fica para já a próxima semana. E como é que ele vai fazer isso, Zeno? Vai bater o martelo, vai editar uma medida provisória nos próximos dias para solucionar esse impasse do pagamento do piso salarial da categoria. E vai anunciar, pelo menos a expectativa é essa, durante a marcha dos prefeitos a Brasília, que vai acontecer entre os dias 27 e 30 de março. E tem um detalhe aqui interessante. Mas nesse período o presidente Luiz Inácio Lula da Silva vai estar na China. Vai estar na China, mas a ministra da Saúde, Anísia Trindade, vai fazer esse anúncio porque já está acertado com o governo e é o Ministério da Saúde que vai apresentar exatamente isso. E é o interessante. De onde virá o dinheiro? Pronto, a matéria, o dinheiro, aí é que é o interessante. Ela vai ser semelhante àquela emenda constitucional do deputado aqui do Ceará, Mauro Filho, do PDT, que prevê a utilização dos fundos superavitários da União no auxílio também para prestar auxílio aos estados, aos municípios e principalmente, Luziano, às entidades filantrópicas e às santas casas. Porque o presidente Lula entendeu bem a questão. O que é que está dificultando mesmo hoje o cumprimento desse piso salarial, Luziano? São exatamente as santas casas e as entidades filantrópicas. Porque a iniciativa privada, os hospitais privados, eles têm condições de pagar o piso salarial, não tenha dúvida, de quanto? De 4 mil e poucos reais aí. Não tenha dúvida. A dificuldade é realmente com os pequenos municípios e com as santas casas. E aí sim, vai utilizar essa proposta do deputado Mauro Filho, prevendo a utilização dos fundos superavitários da União para auxiliar os estados e os municípios e também as entidades filantrópicas no pagamento do piso salarial dos enfermeiros, que merecem, que lutaram muito por isso. O piso deles hoje é de R$ 4.750 para enfermeiro formado. O piso instituído pela lei. Instituído, aliás, é bom que se diga, instituído. Ainda não está sendo pago. R$ 3.325 para os técnicos de enfermagem, além de R$ 2.375 para os auxiliares e as
parteiras. Aí tem um detalhe, Luciano, ainda, que o presidente Lula diz, olha, mas eu também não posso atropelar o Supremo Tribunal Federal, porque o Supremo ainda está com aquela questão lá em suspenso em relação à aplicação do piso. Mas é óbvio que na medida em que o governo apresentar uma medida provisória, ele está encontrando uma solução. E o Supremo Tribunal Federal só manteve essa decisão e está mantendo até hoje a suspensão, porque simplesmente ainda tinha um impasse. De onde é que vai sair dinheiro para pagar os enfermeiros? E essa MP está apresentando isso, Luciano. São 2.540.000 profissionais com registro nas entidades da área da enfermagem em todo o Brasil. Claro, nem todos estão em plena atividade, mas esse é o registro oficial, né, das entidades que congregam os profissionais da enfermagem. E o bom, viu, Luciano? O Beto? bom é que ao anunciar essa medida provisória na marcha dos prefeitos a Brasília, ela também tem um efeito muito simbólico. Aliás, simbólico e prático, porque você lembra que foi a Confederação Nacional dos Municípios que organiza essa marcha, Luciano, que orientou os prefeitos a não pagarem o piso dos enfermeiros. Então, agora, ao fazer o anúncio dessa MP com recursos direcionados para subsidiar os municípios, exatamente na marcha deles, a gente aguarda que finalmente esse consenso recaia entre prefeitos, entre entidades filantrópicas, para beneficiar os enfermeiros no país. A estimativa das entidades da área da saúde e também da Confederação Nacional dos Municípios é que essa conta anual chegue a 16 bilhões de reais, que significa o reajuste do piso salarial para as diferentes categorias da área da enfermagem. Mais 5 bilhões e meio, bilhões de reais para o setor público, privado e filantrópico. Só que a parte que é do filantrópico e do público é 5,5 bilhões de reais. É a menor parte.